Você já sentiu que algo começou a se mover dentro de você, mesmo que nada ao seu redor pareça ter mudado? Como se um chamado silencioso ecoasse no seu coração, pedindo que você saísse do lugar em que está para seguir por uma direção nova, desconhecida, talvez até assustadora. Esse chamado não é fruto da sua imaginação. Muitas vezes é a própria voz de Deus pedindo que você dê um passo de fé. Um passo que, se você aceitar, poderá mudar completamente a trajetória da sua vida. Mas, se ignorado, pode atrasar ou até impedir o cumprimento de promessas que Ele já preparou para você. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu vou obedecer à voz de Deus. Isso não é apenas um gesto simbólico, é um ato profético. É você dizendo ao Senhor: eu estou pronto para obedecer, mesmo sem entender todos os detalhes. Estou disposto a confiar que o que o Senhor preparou é melhor do que o que eu planejei. Essa declaração é uma semente que você planta agora e que pode frutificar no futuro. Deus é especialista em nos tirar de zonas de conforto. Ele nunca chama alguém para algo grande e transformador, mantendo-o exatamente no mesmo lugar de sempre. Em toda a Bíblia, vemos Deus movendo homens e mulheres para lugares onde jamais imaginaram ir. E quase sempre esse movimento começa com sinais. Não sinais estrondosos, mas sinais que exigem sensibilidade espiritual para serem percebidos. O problema é que quando não reconhecemos esses sinais, acabamos paralisados, vivendo abaixo do potencial que Deus nos deu. Mas quando discernimos e respondemos com fé, vemos portas se abrirem, recursos surgirem e milagres acontecerem. O primeiro sinal de que Deus quer que você dê um passo de fé é a inquietação no coração. Não é apenas ansiedade. Não é simplesmente vontade de mudar. É algo mais profundo, uma certeza suave, porém persistente, de que o lugar onde você está já não é mais o lugar onde você deve permanecer. Abraão sentiu isso antes mesmo de Deus lhe falar. Ele já não se encaixava entre sua parentela. E então veio a voz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde estava indo. Não tinha mapa, não tinha garantias. Mas ele sabia que não podia mais ficar. Talvez hoje Deus esteja dizendo o mesmo a você. Talvez Ele esteja sussurrando: chegou a hora de ir, eu tenho mais para você. Se você sente essa inquietação, escreva nos comentários: eu não vou resistir ao chamado de Deus. O segundo sinal é a porta aberta, que exige coragem. Nem toda porta aberta é fácil de atravessar. Muitas vezes ela exige que deixemos coisas para trás, que arrisquemos, que confiemos no invisível. Pedro viveu isso quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. Ele estava seguro no barco, mas a segurança era limitada. Fora do barco havia vento, ondas, mas também havia Jesus. Pedro precisou dar um passo literal de fé para viver um milagre que nenhum outro discípulo experimentou. Talvez a sua porta seja um projeto que você teme começar, uma reconciliação que você hesita em buscar, uma mudança que você posterga há anos. Ela está diante de você, mas só se tornará realidade se você tiver coragem de atravessá-la. O terceiro sinal é a confirmação repetida. Deus é paciente e, quando quer falar algo importante, Ele repete a mensagem. Pode ser na leitura da Bíblia, em uma pregação, numa música, numa conversa inesperada, ou até em circunstâncias que parecem coincidência, mas não são. Gideão pediu confirmação ao Senhor antes de enfrentar os midianitas. Primeiro, pediu que o orvalho estivesse apenas no velo e seco ao redor. Depois, pediu o contrário. Deus não se irritou. Ele confirmou, para que Gideão tivesse confiança para dar o passo de fé. Se você tem recebido a mesma mensagem de diferentes formas,
Talvez não seja coincidência, talvez seja Deus insistindo para que você entenda. O quarto sinal é o desconforto com a estagnação. Você percebe que já não cresce mais onde está. Não há desafios, não há novos aprendizados, não há avanço. É como estar num barco ancorado em águas rasas, enquanto o mar aberto está logo adiante. Israel viveu isso no Egito. No início, a permanência fazia sentido, mas chegou o momento em que a escravidão se tornou insuportável. O clamor subiu aos céus e Deus levantou Moisés para conduzi-los à terra prometida. Talvez o seu Egito seja um lugar confortável demais para te permitir crescer, ou seguro demais para te deixar sonhar. O desconforto é o convite de Deus para sair. O quinto sinal é a palavra que queima dentro de você. Jeremias tentou se calar, mas disse que a palavra de Deus era como fogo em seus ossos. Ele não podia ignorá-la. Talvez haja algo que Deus já te falou, algo que está no seu coração há semanas, meses ou até anos e que você não consegue esquecer. Essa palavra que insiste em voltar à sua mente pode ser a semente do seu próximo passo de fé. Ignorá-la é sufocar um chamado. Obedecer a ela é liberar um propósito. O sexto sinal é a provisão inesperada. Quando Deus quer que você se mova, Ele começa a prover de forma que você não esperava. Pode ser uma conexão com alguém que tem exatamente o que você precisa, um recurso que chega na hora certa, ou até uma ideia que abre uma nova fonte de sustento. O povo de Israel recebeu ouro e prata dos egípcios antes de partir para o deserto. Deus já estava providenciando o necessário para o caminho antes mesmo de eles darem o primeiro passo. O sétimo sinal é a paz no meio do desconhecido. É quando, mesmo sem todas as respostas, o seu coração está tranquilo. Paulo chamou isso de a paz que excede todo entendimento. Não é ausência de medo, mas é uma confiança tão profunda que o medo não tem poder de paralisar. Essa paz é a assinatura de Deus dizendo, vá, porque eu estou com você. Se você está percebendo esses sinais, não ignore. O passo de fé é um divisor de águas. Ele separa aqueles que apenas sonham daqueles que veem o sonho se tornar realidade. E sim, ele exige coragem, porque fé não é ausência de medo, é avançar apesar dele. Quando Pedro começou a afundar, Jesus não o repreendeu por ter saído do barco, mas por ter duvidado no meio do caminho. Isso significa que Deus se alegra quando tentamos, mesmo que ainda estejamos aprendendo a confiar. Agora escreva nos comentários, eu vou obedecer à voz de Deus. E enquanto escreve, ore no seu coração. Senhor, dá-me coragem para dar o passo que o Senhor está pedindo. Abre meus olhos para reconhecer os sinais e fortalece meus pés para caminhar sem olhar para trás. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Talvez essa seja exatamente a confirmação que ela pediu a Deus em oração. E lembre-se, o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Pode não ser o mais confortável, pode não ser o mais lógico, mas sempre será o melhor.